pessoal, estamos no ar, Cartão de Visita News. Estou aguardando meu convidado, outra celebridade aí do meio jurídico. Vamos só aguardar para poder já a gente entrar e já vou explicar quem é. Vamos lá, estamos só aguardando ele me solicitar. Não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, não? Ok. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Então? Estão me ouvindo ou não? Vamos lá. Cartão de Visita News, com apoio cultural da SG Acessórios Ateliê. Construtora Pereira Alvim de Ribeirão Preto. Quem mais? Hoje estamos com um time aí. Vamos ver se eu estou aguardando o meu convidado me chamar. Vamos lá. Só estou aguardando o meu convidado. Vocês estão me ouvindo? Dê um sinalzinho aí. Estão me ouvindo? Estão ouvindo aí, não? Ok? Estão me ouvindo? Legal. Vamos aguardar aí. Estou aguardando o doutor entrar. Vamos lá, vamos aguardar aí. Para que é a nossa convidada. Vamos lá. Bom, estaremos hospedados no Instagram, Cartão de Visita News, no YouTube, Cartão de Visita News, e estaremos no portal cartãodevisita.com, que virará conteúdo de pesquisa com a nossa entrevista, ok? Aí eu já deixa só o meu convidado entrar e a gente já vai começar a conversar. Estou só aguardando. Só me passa um recadinho quem está no ar aí, se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tem áudio? Tem áudio? Estão me ouvindo ou não? Hein? Olá. Estou aguardando o doutor me chamar aqui. Vamos lá. Aguardando o doutor me chamar. Nós já estamos com bastante gente aí, hein? Ah, doutor, vai entrar por outro... Deixa eu ver aqui. Armand? A gente tá entrando pelo Instagram da associação? Vamos tentar ver se é esse. Vamos ver se é esse. Ou não. Não estou conseguindo adicionar, não. Doutor, me chama pelo teu Instagram. O teu Instagram que está no banner de divulgação. Vamos lá, estou aguardando. Ó, o doutor Ival entrou, vamos lá, só me solicitar, doutor Ival. Só me solicitar, vamos lá. Aí. Então tá. Nosso convidado é uma personalidade hoje, ele está bem longe aqui de São Paulo. E aí, doutor? Boa noite. Tá me ouvindo bem, não? Tô ouvindo bem, muito bem. Ó, na foto o senhor tá mais sorridente, hein? Aí, parece que saiu de uma briga hoje, hein, doutor? Beleza, tá, rapaz. Tô aqui, meio muito de coisa. Prazer enorme, amigo. Eu Nós também. Estamos aqui nessa luta contra a pandemia, né? Deixa eu apresentar o senhor aqui e obrigado pelo prestígio. O doutor Erval Sampaio, ele é juiz de direito. E hoje ele está lotado no Rio Grande do Norte. Ele é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da UERN, Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, a ESMAR, especialista em processo civil e penal. Qualquer coisa o senhor me corrija. Até na minha mestre em Direito Constitucional. Doutor, o senhor é mestre em Direito Constitucional. E como é que está a Constituição brasileira hoje, sem criar polêmica? Pois é, rapaz. Começa com uma pergunta complexa, né? A Constituição precisa verdadeiramente sair do papel, né? Porque nós temos aí uma Constituição das mais ricas, sem sombra de dúvidas, uma Constituição com muitos valores, com muitos direitos interessantes, com direitos realmente bem postados de modo abstrato, mas, na prática, um verdadeiro abismo, né?
entre o que está preconizado na nossa Carta Magna e, infelizmente, o que existe na prática. Tanto é verdade que a maioria dos dilemas que chegam para apreciação do Poder Judiciário muitas vezes não passam pelas análises constitucional, né? Todos os juízes brasileiros têm o dever de necessariamente, essa expressão é usada de propósito, fazer o que eu particularmente chamo como um imperativo lógico de controle de constitucionalidade de qualquer tipo de análise normativa e até mesmo análise da sua atuação, para saber se formal e substancialmente aquele ato está em conformidade com a Constituição. Aparentemente, isso é simples de se entender, mas na prática a gente sabe que esse imperativo controle de constitucionalidade das leis, ele não acontece na prática, tá? Ele não acontece. Essa é a grande verdade, Zacarias. Então, eu acho que o maior problema, para ser bem objetivo, com relação à Constituição, é a sua baixa densidade normativa. Nós temos uma Constituição muito boa, uma Constituição que ainda precisa, vamos dizer assim, começar a ser aplicada. Nós temos uma Constituição jovem e uma Constituição com um futuro ainda muito promissor, mas ainda muito tímida em termos de aplicabilidade. Como eu adiantei aqui, eu estava falando do seu histórico, né, do seu currículo, e eu acabei interrompendo justamente porque eu cheguei nesse ponto, que é uma não vou dizer é uma polêmica, uma discussão hoje no Brasil, porque parece que vivemos num celeiro jurídico. Mas deixa eu terminar aqui. Então é o seguinte, o senhor, além de ser mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, membro da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, membro da Associação Brasileira de Direito Processual, autor de diversas obras jurídicas, palestrante e juiz de direito no estado do Rio Grande do Norte, atualmente presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. O senhor deve apanhar muito aí, né, doutor, com o teu pessoal para defender a classe aí. E vice-presidente da integração da Associação dos Magistrados do Brasil, da AMB, que é muito conhecida, que agrega os juízes do Brasil inteiro. E também hoje... É a maior associação de magistrados do mundo. Do mundo. Eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas lá ligadas. E também hoje exerce a cadeira, né, de juiz eleitoral do biênio de 2021 e 2023. Vamos falar do seu sentimento vamos falar vamos falar sobre jurisdição consensual como um instrumento obrigatório de solução de conflitos, que é uma das especialidades do senhor. Verdade. Eu tenho trabalhado, vamos dizer assim, durante a minha carreira judicante, né? A minha carreira que está aqui há 22 anos, né? Eu estou completando, de magistratura, e, infelizmente, eu sou muito franco, muito sincero, eu chego aos 22 anos com uma certeza que eu já tinha no início da carreira, por incrível que pareça, de que a sentença do juiz, né, do judiciário, que é o produto mais mediatizado da justiça, né, a justiça tem esse produto único, esse produto raro, só ela tem a sentença, só ela tem a prestação jurisdicional entrega dessa maneira, com definitividade. Não só a justiça exerce jurisdição, mas a sentença vinda do judiciário tem as suas peculiaridades. Mas eu adquiri a certeza de que essa sentença, infelizmente, ela não vem atingindo há muito tempo a chamada pacificação social. Porque as pessoas procuram a justiça
não só para resolver formalmente o seu processo. Elas procuram a justiça, e aí a experiência de 22 anos, para, vamos dizer assim, administrar, no mínimo, a expressão é essa, o seu conflito. Ou seja, elas precisam de um tratamento adequado para o seu conflito. Elas precisam encontrar, vamos dizer, nessa solução, algo que possa trazer justamente paz para aquela situação conflituosa. E o conflito não é algo que possa ser tido como ruim. E a justiça, no modo tradicional, né, sempre analisou o conflito como algo ruim. E, infelizmente, a sentença ela não conseguiu, ao longo, vamos dizer, de sua trajetória, atingir essa almejada pacificação social. Essa que é a verdade. Se a gente tivesse o Poder Judiciário como uma empresa e a sentença como o seu produto, e eu gosto de usar essa expressão, talvez, mesmo sendo um produto exclusivo, eu diria que a empresa judiciária estaria quebrada, porque o produto tem que necessariamente ser eficiente, ser eficaz, tem que conseguir o resultado esperado. E o resultado que se espera de uma sentença é a pacificação social. Há muito tempo eu digo, com muita tristeza, que as sentenças dadas pelos juízes, né, não resolvem de forma adequada os conflitos. Ou seja, não se tem a almejada pacificação social. Por isso que a chamada jurisdição consensual, que o judiciário também trabalha, por força, inclusive, no início, de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução dos idos do ano de 2010, a gente tem trabalhado agora como uma espécie própria da atividade jurisdicional. Nós poderíamos dizer que a jurisdição segue o modelo tradicional, com a sua sentença, mas tem também essa jurisdição consensual. E essa jurisdição consensual, olha que interessante, Zacarias, ela é obrigatória. Ela não é mais um meio alternativo. Por que ela não é um meio alternativo? Porque ela se mostra para a sociedade como um modo adequado para a maioria dos conflitos. E eu, mesmo sendo juiz, eu mesmo tendo a caneta para decidir, eu digo aqui para você que não é a melhor forma de se solucionar. A melhor forma de solucionar é deixar que as partes conversem, dialoguem, possam trocar ideias, possam usar de diversas técnicas como a mediação e conciliação, e elas mesmas, democraticamente, cheguem justamente a esse denominador comum, cheguem a esse consenso. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que essa jurisdição consensual é a melhor forma de se solucionar a maioria esmagadora dos conflitos. Eu mesmo, como juiz, né, venho me especializando, venho trabalhando dentro do judiciário para que cada vez mais a gente tenha essa jurisdição consensual como prioridade, como obrigatório, como preferencial à própria sentença. A sentença vai ficar para o último caso. Doutor, só quero dizer para o senhor o seguinte, aqui a gente é bem informal, tá? Até para que seja bem reativo às pessoas que também não são do meio e tal. E eu comentei com o senhor no início, falando do seu histórico, a sua experiência curricular, como mestre em direito constitucional. E eu queria tocar nesse assunto novamente. Como que fica a sua cabeça nessa história? O que o senhor aprendeu, o senhor como é hoje, literalmente é o presidente de uma associação que defende a classe aí no Rio Grande do Norte.
como é que fica a cabeça dos colegas? Porque houve uma promessa na sua candidatura, não sei se o senhor está me ouvindo, e que o senhor... e também entendo que é muito complicado, porque estamos em tempo de pandemia, né? Que o senhor assumiu, e não sei também se vai dar tempo, de renovar. O que o senhor quis dizer com isso e com essa história de tudo que está acontecendo? Rapaz, nós renovamos demais, viu? Chegando aqui ao final do mandato, meu mandato como presidente da Associação dos Magistrados se encerra no dia 31 de março. O novo presidente vai tomar posse, inclusive com a alegria, vamos dizer assim, da aceitação da nossa classe, porque lançamos o nosso sucessor com chapa única, somos candidatos com ele numa vice-presidência que eu reputo a mais importante dentro do associativismo, que é cuidar do associado que mais precisa, Zacarias, que é justamente o aposentado e o pensionista, que são aqueles que chegam justamente nessa fase e precisam de uma maior proteção. E quando eu usei a expressão renovar para melhorar, uma margem de todos, para todos e com todos, foi justamente rever alguns critérios que, infelizmente, eu, particularmente, entendia que a magistratura não estava, na minha ótica, sintonizada. Em especial, essa aproximação que a magistratura deve ter com a sociedade. Eu, por exemplo, sempre me coloquei ao lado da mídia, eu sempre respeitei a mídia, inclusive quando a mídia me critica, eu nunca, vamos dizer assim, deixei a mídia de lado, até para me criticar eu aceito. O senhor é muito criticado aí, não? Faz parte. Por quê? Mas por quê? Não, por várias coisas. Inclusive porque eu não escuto calado. Eu não escuto calado. Nada, eu não escuto calado nada. Nada. Mas eu acho que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o direito que a mídia tem. Então, nós inovamos muito com essa aproximação direta com a sociedade. Por exemplo, o Instagram da Associação dos Magistrados, quando eu tomei posse, tinha 500 seguidores. Hoje tem quase 7 mil e só pede para o Instagram da Associação dos Magistrados Brasileiros. Você pode olhar. O maior Instagram de Associação de Magistrados Estadual e de Promotores do Brasil é da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Você pode olhar aí, quase 7 mil seguidores. Então, nós tivemos uma comunicação com o nosso associado 24 horas mesmo. Tivemos uma comunicação externa com a sociedade e com a mídia perene. Inclusive, brigamos com a mídia quando era para brigar. Eu aqui não me orgulho disso, não. Mas como a afiliada aqui da TV Globo só falava o que queria falar e não dava vez e voz para a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte e deturpava os fatos, induzindo a população com relação à verdade dos fatos, porque você pode criticar, você pode não concordar com a posição da associação, com a minha posição, mas você não pode deturpar os fatos, você não pode mentir e omitir. Então, aí está a diferença, que eu falo sempre aqui na live, com autoridades, eu digo sempre o seguinte, há uma confusão, porque hoje todo mundo tem um canal na mão, mas há uma confusão sobre a liberdade de expressão, porque não adianta, a sua opinião pode ser uma coisa, agora, você ofender e deturpar o que você está... Isso é complicado, isso é uma questão judicial. É judicial. Então, é isso que eu sempre disse, eu não tenho problema nenhum de nem um blogueiro, de nem uma rede de televisão, rádio, criticar e dizer que as minhas posições, as posições da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, da Associação dos Magistrados Brasileiros, está errada. Isso é normal. Inclusive, é bom que a imprensa faça isso. É interessante o contraditório, a divergência de ideias. Isso faz parte da essência da democracia.
quanto mais a gente puder ter pluralidade de ideias, que a gente puder ter esse debate ideológico, essa discussão, é interessante. Agora, o que eu nunca vou admitir, e que me levou, inclusive, a, por exemplo, cortar relações de modo muito claro com a afiliada da Rede Globo aqui, tive coragem de fazê-lo aqui no Rio Grande do Norte, foi a deturpação dos fatos. Foi na hora que você vai dar uma entrevista e simplesmente nós somos cortados a uma edição e se traz uma verdade que não corresponde aos fatos. Não, isso eu não vou admitir nunca. Traga os fatos reais, diga que não concorda com a posição da associação, a posição do seu presidente, e deixe o leitor, o ouvinte, o telespectador tirar suas conclusões. Porque alguns vão concordar com a TV, com a mídia, com essa parte, outros não vão. Isso é democracia. Isso é democracia. Entendeu? Isso é a beleza da pluralidade de ideias. Então, quando eu disse que ia renovar, era esse tipo de atitude. Atitude de, por exemplo, dialogar sempre com todos os atores, inclusive com o Tribunal, com o Conselho Nacional de Justiça, com a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, mas nunca ser subserviente a nenhum deles. A Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte não precisa, uma associação de 66 anos, ser subserviente a ninguém. Então, esse tipo de postura que nós tivemos, e acredito eu, com todos os avanços que a nossa gestão teve, os 3 anos de patente avanço, eu posso dizer com certeza que nós renovamos, que nós melhoramos, que nós, inclusive, na parte administrativa financeira, profissionalizamos essa associação de 66 anos e deixamos aí para a próxima gestão, como ela mesmo se propõe, integrar mais ainda e continuar avançando. Uma coisa que é interessante a gente comentar aqui, que só quem é do meio sabe, e que a Associação dos Magistrados, como tem a AMB, que é nacional, como tem cada uma com o seu estado, que é o seu caso, ela é uma empresa privada que briga pela classe. Me diz qual é a relação, porque vocês... como que o senhor enxerga essa questão de o senhor ser presidente de uma associação que defende a classe de uma empresa privada e ser um funcionário público? Me diz o que você enxerga, qual é a diferença? Porque, na realidade, não deixa de ser... A associação, ela não deixa de dar uma penetração política para poder dialogar, para resolver as questões mesmo, que são funcionários públicos, na realidade, né? Então, me explica um pouquinho essa história. Como o senhor entende isso? Eu vou ser sincero. Eu acabei voando na sua pergunta, porque quem é presidente de associação... Estava até com a emergência, eu acabei voando. Eu tenho uma mania horrível, sou sincero, transparente, de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Refaça a pergunta, porque eu voei aqui. Eu já vi que... Não, eu perguntando, eu perguntei o seguinte, até que para o senhor explicar. Nós sabemos que as associações que defendem a classe, principalmente dos magistrados, ela é uma empresa privada, que é uma empresa associativa. É uma sociedade, é uma associação sem fins lucrativos, mas é privada. É privada. Não é empresa porque não busca lucro, mas é privada. Eu queria saber qual é a força que ela tem, qual é o tempo, que toda hora algum juiz ou alguém precisa recorrer à associação para resolver uma situação do judiciário ou política, vamos dizer assim. Não, vamos colocar, muito boa a sua pergunta. A associação, como você trouxe, ela é privada. Tá. Qual é o objetivo principal da associação? E vamos deixar de demagogia. É que claro. As pessoas não têm coragem, às vezes, de dizer as coisas. A associação é classista. A associação é corporativa. A associação é uma junção de uma categoria de magistrados e que vai defender o magistrado. Eu vou defender sempre, sempre, sempre. Está aqui entrando na nossa live o meu amigo e irmão, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, para mim, professor Pedro Lenza, constitucionalista dos mais renomados,
Uma alegria enorme, professor. Estava falando aqui de direito constitucional e rendo minhas homenagens a Vossa Excelência. E ele sabe disso, a Associação de Magistrados é classista, é corporativa. Vamos deixar de demagogia, tem que defender a classe, existe para isso. É paga, inclusive, a arrecadação dos magistrados, justamente do seu contra-cheque, é tirado uma parte, ela existe para defender. Aí tem, evidentemente, outros objetivos. O congressamento dos próprios magistrados, realizações de festas, realizações de eventos culturais, eventos esportivos. Agora, uma das coisas que tem mudado o perfil associativista dos últimos anos, e eu concordo, e eu trabalhei muito nos últimos 3 anos, a AMB trabalha demais nesses últimos anos. Saudades também, meu amigo Pedro Lenza, de nossas palestras, de nossos debates e também das nossas carreiras, né? A gente aqui que correu a última vez aqui em Natal, na Via Costeira, né? Nossos bate-papo, enfim, uma alegria enorme. Mas continuando, o viés social da associação. A associação, pela sua importância, pela sua posição dentro da sociedade, até mesmo por essa colocação institucional, às vezes até confundida pela sociedade como se fosse uma instituição pública, ela muitas vezes se posiciona em temas delicados, em temas públicos. Daí o seu viés social. Eu nunca deixei de lado esse viés social. Eu sempre disse que na hora de que eu tenho que defender o magistrado e tiver que me posicionar socialmente, se tiver um choque entre esses valores, eu vou ficar na defesa do magistrado, porque é a função principal do associativismo. E não sou demagogo, não sou hipócrita, eu digo a verdade. Eu digo o que é para ser, essa é a função principal da associação. Mas ela tem uma função social. Ela tem uma preocupação, por exemplo, com a eficiência da prestação jurisdicional. Ela tem uma preocupação com esses temas que nós estamos tratando agora, como, por exemplo, a saúde pública, a necessidade de uma vacinação, o combate à pandemia, o feminicídio, os temas que estão sendo envolvidos nesse momento, a PEC emergencial, ela tem também esse viés social. Mas ela é corporativa. Isso tem que ficar claro. Eu fui eleito pelos meus pares para defendê-los. Para, na hora em que algum deles for acusado, eu exigir, porque é um direito de todos os cidadãos e não é diferente do magistrado, o devido processo legal. Como alguém vai ser punido sem o devido processo legal? E muitas vezes acontece. Então, essa é a função primordial, inclusive, de assegurar as condições estruturais para o exercício da prestação jurisdicional. Aí tem o viés social. Quando a gente luta pela uma melhor estruturação do magistrado, a gente está lutando, evidentemente, no aspecto social, pela própria sociedade. Porque é a sociedade que ganha quando a justiça está mais bem estruturada. Doutor, como é que é a relação da associação, eu diria assim, com o tribunal do seu estado, e também como que a associação se comporta, se tem alguma representação institucional relacionada a isso, ao CNJ? Pronto, vamos lá. Muito boas suas perguntas. Você realmente, desde já eu lhe parabenizo, não o conhecia antes desse bate-papo, desse contato. Foi através da nossa colega, né? Até agradeço, Érica Brandão, grande juíza aí do estado de São Paulo, e que eu prezo muito pelos colegas paulistas, inclusive um abraço para a nossa presidente da APAMAG, doutora Vanessa Mateus. Vamos ser muito claros. Como é que deve ser uma relação, na minha ótica, e eu vou depois responder com o meu tribunal, de uma associação com o tribunal respectivo, tá? Deve ser de
total parceria, de total diálogo, de total estreitamento. Por quê? Porque quem ganha com isso é a sociedade. Porque a maioria dos temas trazidos pela associação, afora as questões muito, vamos dizer, pessoais, que tem também, eu acabei de ser transparente, esses temas têm um interesse social. Então, essa relação deve ser uma relação institucional, de cordialidade, de respeito, de diálogo, de parceria, de auxílio. Mas eu sempre digo que a coisa mais importante que eu tive de lição desses 3 anos que se findam, e eu continuo ainda com um mandato de quase 2 anos na MB, e também com outro mandato de 2 anos e alguma coisa na ANAMAS, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, como conselheiro seccional no meu estado do Rio Grande do Norte. Coisa mais importante que eu acho é não ser subserviente ao tribunal respectivo e a nenhuma outra instituição, inclusive ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, na realidade, o que eu entendo, é muito estranho, porque ele não é composto de juízes, literalmente. São advogados também. Então, quer dizer, tudo bem, vale você ter uma representatividade forte para avaliar, para que não cometa algum equívoco e tal, porque apesar de vocês decidirem a vida das pessoas, mas tem umas coisas, é por isso que eu queria entender qual era a relação, se há alguma interferência, se não há interferência, ou se é só uma representação, só existe uma representatividade, eu queria entendeu? Não, a associação, ela representa toda a magistratura, por exemplo, local, no caso, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. A magistratura potiguar, né, é representada pela AMARE, ou o nosso grande amigo Júnior Gravador, aqui também nos acompanhando. Veja, então tem essa representatividade. O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo, um órgão, inclusive, vamos dizer, de supervisão, de padronização administrativa de todos os tribunais, e também um órgão de correição, né, de fiscalização de possíveis atos ilícitos por parte dos magistrados e também dos servidores das entidades cartoriais. Não há uma relação direta entre as associações e o Conselho Nacional de Justiça. O que há é o seguinte: os pleitos das associações, inclusive as brigas, né, vamos dizer assim, para a expressão mais fácil, das associações com os tribunais, isso quando não há um diálogo ou quando há conflito entre as associações e os tribunais, a maioria deles acaba, né, chegando ao Conselho Nacional de Justiça. Por isso que eu digo que não pode ter subserviência, de modo nenhum. E o próprio Conselho Nacional de Justiça também deve ter, com as associações, essa relação de respeito, de diálogo, e não deve ter a associação para o Conselho nenhuma relação de subserviência. Isso é o que eu tiro de mais importante. Por quê? Porque se você fica subserviente, se você fica dependente, se você faz alguns acordos que lhe retiram a sua capacidade de atuação, a classe, na prática, deixa de ser representada. Então, eu me orgulho muito de ter, por exemplo, politicamente, tem que ser político quem exerce um cargo desse, político na acepção do termo. O político é o político que vende a mãe e entrega, não é isso? Pois é, eu na realidade, eu me orgulho de dizer que eu sou político, na acepção do termo. Eu não sou politiqueiro. Entendi. E detesto politicagem. Eu não faço politicagem em nenhum aspecto, mas eu sou político. Eu sei dialogar, eu sei ceder, eu sei, inclusive, a hora em que a gente deve transacionar com relação a um possível direito. Inclusive, o faço em várias situações.
Agora mesmo, um tema bem interessante da magistratura que envolve o Tribunal e o CNJ, nós fizemos esse tipo de ato político na acepção do termo. Então, isso é normal e isso tem que acontecer. Um presidente da associação tem que ser político. Político, inclusive, para se relacionar com os deputados, com os vereadores, com os senadores. Isso faz parte dessa relação. Agora, não pode ser subserviente a ninguém. Tem que ter independência. Independência para fazer valer os direitos da magistratura e, muitas vezes, o que as pessoas pensam que são privilégios são prerrogativas do cargo para servir bem à sociedade. Doutor, como é que vocês encararam agora com a pandemia? Eu pergunto no seu caso no Rio Grande do Norte, que a semana passada eu falei com o doutor Sérgio Bernardinetti, que acho que é seu colega em Santa Catarina, inclusive ele também, ele é um cara que já manja na parte de tecnologia e tal. Como é que o teu pessoal encarou isso? Porque, obviamente, hoje formalizou mesmo a questão das audiências pela internet, porque a pandemia até forçou isso. A associação acabou se envolvendo em alguma coisa nessa questão de tecnologia, de saber das necessidades do juiz, ou não teve tempo para isso, na realidade? Não, claro, olha, eu sempre digo, nós iríamos, com certeza, seria o caminho natural, chegar no estágio que nós chegamos. Qual é esse estágio? Era a questão do trabalho remoto, a questão do uso das tecnologias de modo mais intenso, as audiências, né, virtuais, com mais intensidade, as videoconferências. Nós íamos chegar, vamos dizer, ao estágio atual. Agora, é óbvio que a pandemia acelerou tudo isso. Da noite para o dia, nós tivemos que verdadeiramente, bem ou mal, testado ou não testado, né, com a tecnologia boa ou ruim, nós fomos obrigados, para não parar, como a campanha que a Associação dos Magistrados Brasileiros fez e que pegou, foi uma campanha que pegou mesmo, a justiça não para e ela não parou. Ela, inclusive, eu não sei se você já teve acesso a esses dados, ela produziu bem mais nesse ano de pandemia, muito mais do que o ano, vamos dizer, anterior. Isso já foi firmado com seus colegas aqui, foi comentado isso. Diz que os processos andaram muito mais rápido. E por quê? Não é que a gente diga que os atos presenciais devam acabar e que a gente deve ter uma justiça só remota, tá? Eu não defendo isso. O juiz, ele sempre vai ser indispensável a sua presença física, vai ter momentos onde ele vai ter que atuar ele mesmo, onde as audiências, algumas têm que ser presenciais. Mas o que acontece, para ser sincero, é o seguinte, é que quando ele vai ao fórum todo dia, tá? E aí eu não estou fazendo nenhuma crítica aos meus colegas, e na realidade indispensáveis à administração da justiça, na realidade os atores mais importantes, porque são eles que tocam primeiro no suposto direito lesado, que são os advogados. Mas os juízes, quando vão ao fórum, além das providências administrativas, atendem aos advogados. Então, há uma perda de tempo, não só do deslocamento, há uma perda de tempo que, em termos de gestão estratégica, esse tempo ele é efetivamente perdido. E quando esse tempo é usado para verdadeiramente julgar, que é o que tem acontecido, inclusive julgando muitas vezes de madrugada, julgando sábado, domingo e feriado, porque o juiz tem um regime de trabalho diferenciado, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem por que o magistrado tem 60 dias de férias, porque o magistrado é um servidor público que ele não tem hora extra, que ele não tem horário de expediente,
que ele trabalha toda hora, que as urgências acontecem toda hora. Ele é juiz 24 horas, né? Ele tem uma responsabilidade. Agora mesmo, antes de entrar aqui na live, um pouco antes de jantar, como eu falei para vocês, eu deliberei 3 liminares urgentes, né? Então, se eu não decido essas questões urgenciais que me chegam, há um prejuízo grande para a sociedade. Então, eu tenho que decidir a toda hora. Então, a tecnologia nos ajudou. Então, isso é um caminho sem volta. A associação esteve ao lado, não só a Associação dos Magistrados Brasileiros, mas todas as associações locais, dando, inclusive, ao associado, ao magistrado, a devida atenção, conversando com o tribunal, exigindo do tribunal, inclusive, as condições, né? O uso das plataformas. Nós tivemos plataformas adquiridas pelo Conselho Nacional de Justiça por um dado período, Cisco-EBEX, de graça para todos os tribunais e associações, inclusive acompanharam com direito de gravação. Depois os tribunais, cada um foram adquirindo as suas próprias plataformas, né? Então, isso tudo hoje é uma realidade, né? Eu, por exemplo, depois que voltei à jurisdição, ainda estou como presidente, eu ainda não fiz nenhuma audiência por videoconferência, porque eu estou acumulando a atividade de presidente na jurisdição. Mas eu mesmo, por força da pandemia, o arroxo, eu acredito que aqui no Rio Grande do Norte deva haver a prorrogação desse período, né? Os fóruns estão fechados aqui, a pandemia, a onda aqui está cada vez mais crescente, os leitos públicos e privados estão totalmente lotados, e ninguém pode brincar com isso. Então, quando se fecha o fórum, como estão fechados todos aqui no estado do Rio Grande do Norte, na realidade, nós estamos abertos 24 horas. Então, olha que coisa interessante. Você fecha a porta de um lado e abre 10 portas do outro. Por quê? Porque todos os magistrados estão disponíveis para falar com a população e com os advogados via as plataformas Reforma, WhatsApp Business e todos os usos de tecnologia. E tudo isso você pode ver os números. Os números melhoraram demais. Então, eu acredito que o futuro deva ser um sistema híbrido, um sistema onde nós vamos manter, por óbvio, porque é impossível uma justiça que funcione 100% virtual e que pese, né? O projeto do CNJ, e você viu do ministro Luiz Fux, é juízo 100% digital, mas é só o nome, né? Para poder fazer o marketing, você conhece. Porque tem alguns atos que é imprescindível a presença do juiz, é imprescindível, evidentemente, essa questão física do magistrado. Então, vamos aliar tudo isso. E nunca, 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 eu termino dizendo, nunca nós vamos abandonar a tecnologia. Eu quero firmar aqui na live que a gente nós não temos uma preocupação, até quero comentar com o senhor, na audiência. Nós estaremos hospedados no Instagram, Cartão de Visita News, estaremos no YouTube, Cartão de Visita News, e estaremos também com essa entrevista no portal cartãodevisita.com, que virará conteúdo de pesquisa com as informações que o senhor me mandou. Deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor tem um perfil de ajudar, o senhor fez até um comentário no início sobre isso, muito rápido. Você tem um perfil de ajudar, tendo acesso através do projeto de mediação comunitária. Vamos retomar esse assunto, que o senhor até deu uma adiantada no início, de essa mediação de querer resolver. Mas o senhor acha que juridicamente é melhor um mau acordo do que uma briga, não? Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu tenho experiência para falar isso claramente para os amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, que nos acompanham aí por todas as mídias sociais que o Cartão de Visita News, né, leva. Por quê? Porque, primeiro, quando você cede a um suposto direito que você tem, você o faz, né, na premissa da boa-fé, justamente em nome de uma pacificação social.
você o faz na esperança, evidentemente, de que você possa estar verdadeiramente, vamos dizer, encaminhando a solução daquele conflito. E aí você não pode ter aquele pensamento que a gente chama, nós estudiosos desse tema, do ganha-ganha. Ou seja, de querer ter necessariamente a vantagem. Você faz, por exemplo, esse mau acordo que você diz, na esperança de uma acomodação. Numa esperança de você, vamos dizer, conseguir essa pacificação que eu repeti que a sentença não atinge. Quando a gente trabalhou na coordenação aqui estadual do Núcleo Permanente de Meios Processuais, que eu me orgulho muito, eu fui o primeiro coordenador do Brasil, que vim de uma comarca do interior. Na época em que o presidente do tribunal aqui, desembargador Cláudio Santos, teve coragem de me indicar, eu era juiz em Mossoró, então no interior do Rio Grande do Norte, acaba de entrar na nossa live, uma grande juíza, minha amiga, doutora Lena Rocha, inclusive, uma das precursoras, né? Uma das precursoras justamente desse tipo de programa que trabalha com a comunidade, trabalha com a ressocialização, que é o programa dela, Caminhos da Justiça. Eu indico até, Zacarias, que você possa entrar em contato com ela. O senhor pode comentar com ela, passa o telefone que eu entro em contato. Possa estudar esse programa. Esse programa existe há 23 anos e trabalha com todos os apenados na crença de que a maioria deles podem com certeza, não é, buscar um caminho diferente daquele caminho que os levaram para uma prisão, que os levaram, evidentemente, a uma condenação. Programas Caminhos da Justiça. Deixa eu interromper o senhor antes tá mandando parabéns aí pela entrevista, o jornalismo grande. João Espadon, ele é dono do jornal, jornalista, dono do jornal da Gazeta, de Santa Rita de Passa Quatro, a terra de Zequinha de Abreu, no interior de São Paulo. Ele tá mandando um abraço, jornalismo de gente grande, tá falando aí. Muito obrigado. Estamos à disposição desse conceituado jornal para fazermos entrevista, porque eu repito, né? Eu não só como juiz, como professor, mas principalmente como cidadão que luto sempre pela conscientização, me coloco ao lado da mídia, né? Patrícia Fernandes, jornalista, sempre me coloca, eu acho que ela é nossa colunista, viu, doutor? A liberdade de expressão e pensamento é, sem sombra de dúvida, um dos maiores direitos que a cidadania tem. Sem ele, realmente a democracia não existe, tá? Então, como eu dizia, para finalizar, quando nós implementamos nessa ousadia, né, que nós tivemos o prazer de comandar a política consensual no nosso estado, mesmo sendo do interior, foi ousadia também quando eu fui o primeiro candidato a presidente do interior e eleito, né, também, nós instituímos essa mediação comunitária, que não é novidade, a gente não inventou nada, mas o que é a ideia de mediação comunitária? É de mostrar a cada comunidade, por isso que eu brincava, em cada esquina nós temos que ter um espaço do consenso. Nós temos que, em cada bairro, em cada rua, encontrarmos alguém que possa se colocar à disposição da coletividade para mediar e intermediar a solução dos conflitos. E quando a gente faz isso, encontra na comunidade essas pessoas, todos os conflitos passam a ser tratados de forma adequada. E a gente deixa aquela infeliz ideia de querer, logo após que o conflito surge, dizer: eu vou procurar um advogado e vou levar o caso para a justiça. Está agindo muito mal, porque a justiça não sabe, regra geral, tratar adequadamente
o seu caso. Pelo menos a justiça convencional, ela até está se estruturando e trabalhando a jurisdição processual, como eu disse. Por isso que nós ousamos, né? Conversamos com as igrejas, fomos, inclusive, em todas as religiões, conversamos com as universidades, com os colégios, conversamos com os líderes comunitários e procuramos em cada um dos bairros esses espaços, esses locais, e qualificamos pessoas para que elas pudessem solucionar os conflitos da comunidade dentro da própria comunidade. Doutor, nós vamos encerrar e eu gostaria que o senhor, como o nosso programa já tem, eu falo programa hoje porque é um canal e a gente esteve muito tempo no ar no canal aberto e o portal de notícia há muito tempo, eu gostaria de saber para quem o senhor entrega o seu cartão de visita. Olha, eu entrego meu cartão de visita ao povo brasileiro. Mesmo entendendo que o povo brasileiro, por exemplo, precisa se conscientizar mais da importância que ele tem, principalmente na época do exercício do voto, né? Porque o povo brasileiro, ele ainda não se tocou, né, de quão ele é importante, do poder que ele tem. O verdadeiro detentor do povo do poder é ele, né? E por que eu reverencio e entrego esse cartão de visita, né, ao povo brasileiro? Porque mesmo com todas as mazelas que nós passamos, né, com toda a corrupção, inclusive que o povo também faz parte, né, porque por exemplo, os nossos políticos, a gente tem mania de satanizar e demonizar, que eu não faço a política. Todas as soluções dos nossos problemas estão na política, né? Então, o povo faz parte da política e é a própria política. Eu entendo que, mesmo com tudo, o povo brasileiro é um povo, vamos dizer, muito resistente, né? E, ao mesmo tempo, é um povo muito abnegado e que sabe se reconstruir. Eu fico impressionado com a capacidade de reconstrução. É lapada em cima de lapada, né? São acontecimentos mundiais, como a própria pandemia, que não é um problema setorizado, mas é impeachment em cima de impeachment, né? Porque a jovem democracia brasileira tem sofrido, né? Tem sido violentada, mas as instituições têm se fortalecido e eu acho que ela tem se fortalecido mesmo com um povo, vamos dizer, não tão consciente quanto deveria, por isso que eu continuo trabalhando para a conscientização desse povo. O povo tem se comportado, regra geral, bem, nessa resiliência, nessa reconstrução e nessa vontade, vamos dizer, de acertar. Por isso que eu não gosto desse discurso pessimista, esse discurso de que o povo não sabe votar, de que a gente merece os políticos que tem. Então, eu não gosto disso. Eu sou daqueles que acreditam no futuro, que acredita, inclusive, que meus 3 filhos terão, com certeza, um futuro bem melhor do que tudo que eu passei. E terão por quê? Porque o povo está evoluindo. Porque nós não aguentamos mais o que há 20 anos atrás, quando eu iniciei, por exemplo, a magistratura, o povo aguentava e hoje já não aguenta mais. Você sabe disso. Você sabe a evolução, inclusive da própria mídia, a evolução que a sociedade brasileira teve, inclusive no trato de muitos temas. Então, eu tiro o meu chapéu, usando outra expressão, dou o meu cartão de visita ao povo brasileiro. Porque o povo brasileiro representa todas
as instituições, representa os políticos, representa nós juízes, representa vocês jornalistas, representa a todos. Nós, evidentemente, somos o povo brasileiro. Eu vou ler aqui um discurso e vou literalmente encerrar. Antes que eu leia, porque eu vou terminar e encerro, eu queria te dar os parabéns pela a tua vida acadêmica, pelo tempo de idade que a Vossa Excelência tem, pela a tua maturidade e principalmente uma coisa que eu comento aqui, que faz parte de um discurso de muitos anos, que hoje está acontecendo muito mais, depende disso para que a vida ande, essa comunicação que o senhor carrega para conseguir literalmente tocar a sua função como juiz, decidir a vida das pessoas, fazer aproximar as pessoas e defender a sua classe. Cidadão natalense, meu sentimento é de gratidão e alegria pelo reconhecimento da luta, do nosso trabalho, um trabalho jurisdicional diferente, que o povo não conhece muito, porém bastante importante. Como projeto de mediação comunitária e agora com a cidadania natalense. Minha responsabilidade aumentou, meu compromisso com essa cidade, que é Natal. Agora é maior e espero trabalhar e me esforçar para que eu nunca perca a dignidade de tamanha honraria. Cidadão natalense, Vossa Excelência, Erval Sampaio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu.